Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E a leitura de hoje vai estar em Gênesis, nos capítulos 29 e 30, tá bom? Glória a Deus por isso. Bom, na leitura de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Jacó. E eu gostaria de destacar uma situação que foi a falta de posicionamento dele diante de algumas coisas que aconteceram na vida e que acabaram trazendo ali uma consequência desastrosa. Né? Às vezes a falta de posicionamento da nossa parte também traz aí algumas consequências ruins, onde a gente não consegue falar não, onde a gente não consegue ter firmeza nos caminhos propostos por Deus para as nossas vidas, com perseverança, para cruzarmos a linha de chegada e colhermos o fruto da obediência, o fruto da bênção. Então é muito importante a gente pensar um pouquinho nisso, para que nós possamos aprender com o exemplo negativo de Jacó hoje, para termos ali, né, um exemplo positivo nas nossas vidas e termos ali uma prática para que as nossas vidas sejam abençoadas. Então vamos meditar um pouquinho a respeito disso. Jacó, primeiramente, ele estava saindo fugido, né? Ele estava saindo fugido com relação ao seu irmão que queria matá-lo. No capítulo anterior nós vimos isso. E ali ele está indo para a terra de Harã, encontrar Labão, que era o irmão da Rebeca, sua mãe, a fim de arrumar uma esposa para ele, né? A mãe dele falou para ele ir até a terra de Harã para arrumar uma esposa de lá, da parentela dele. E ele conhece a Raquel. Raquel é a mulher que ele se apaixonou, ele se propôs a trabalhar 7 anos pela vida dela, e a partir daquele momento, né, desfrutar de uma família, desfrutar da bênção do Senhor sobre a vida dele e ter uma família abençoada ali, baseado na direção que ele tinha recebido dos seus pais. E tudo estava correndo bem. Só que no dia dele receber a Rebeca, que ele tinha cumprido a sua parte do acordo, a sua parte do propósito, Labão enganou. Deu Lia para ele, né? Ele acabou deitando ali com Lia. Na época não tinha eletricidade, né? As tendas eram muito escuras e ali ela acabou não percebendo que é a mulher errada. E quando chegou de manhã, que ele viu que tinha sido enganado, ele foi falar com Labão e Labão falou: Não, aqui não se faz assim. A filha mais nova tem que ser dada primeiro por esposa, a filha mais velha tem que ser dada primeiro por esposa e depois a mais nova, né? Se você quiser a Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim, aí eu te dou Raquel, né? E Jacó acabou aceitando. Ele devia ter se posicionado, né? Falado que não é assim, a gente acordou dessa forma e é isso que tem que ser cumprido. Mas ele acabou aceitando aquela imposição sobre a vida dele, depois trabalhou mais 7 anos, e aí depois teve uma série de circunstâncias que acabaram sendo desastrosas e até roubando a paz, né? O que era para ser um casamento, um relacionamento abençoado, acabou se tornando uma bagunça ali, né? Por conta de imposições vindo de outras pessoas. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado, né? Dessa imposição que vem de outras pessoas que às vezes estão fora do propósito de Deus, não tem relação nenhuma conosco, mas que vão gerar problemas, vão gerar dificuldades e muitas pessoas têm sofrido por conta disso, por não saber falar não ou por não ter a perseverança necessária de permanecer firme no propósito de Deus até que ele cumpra a sua promessa, até que a gente realmente finalize o trabalho proposto pelo Senhor. Então, esse é um ponto que nós devemos estar meditando. Dentro da nossa vida, a gente vai ter muitas situações impostas por pessoas de autoridade, às vezes é um chefe, às vezes é um líder, às vezes é alguma situação, né? E nós devemos tomar cuidado com isso. Qualquer coisa que quebre os princípios da palavra de Deus, qualquer coisa que a gente veja que vá se prejudicar lá para frente, qualquer situação que às vezes é uma situação que nos coloca em uma coisa constrangedora, a gente tem que aprender a falar não. Falar, olha, eu não vou me envolver com isso, eu não vou aceitar isso, eu não quero tal pessoa na minha vida, eu não quero tal situação, eu não vou me envolver com essas coisas. E quando nós aprendemos a falar não, a gente aprende a se livrar de muitos problemas. A gente aprende a se livrar de muitas situações contrárias, e é isso que Deus nos dá, né? O próprio Jesus, ele nos incentiva a isso. Ele fala que a nossa palavra ela tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. E é isso que nós devemos ter, né? Nos posicionarmos. Aquilo que nós nos propomos a fazer, a gente vai lá e faz, mas aquilo que nós não temos o desejo, aquilo que nós não queremos fazer, a gente vai lá e fala: não, isso eu não vou fazer, isso eu não me meto, eu não me envolvo, eu não trabalho dessa forma, eu não faço dessa forma. E ali, quando nós temos esse posicionamento firme, talvez a gente desagrade alguém.
talvez até desagrade alguém próximo, né? Decepcione alguma pessoa que contasse com a gente fazer coisas erradas, mas a gente não se envolve. E dentro dessa situação gera algum desconforto momentâneo, mas o restante da sua vida vai ser tranquila, você vai dormir no seu travesseiro em paz e principalmente vai permanecer no centro da vontade de Deus, abençoado por Ele e direcionado por Ele em tudo e em todas as coisas. Então, esse é um ponto. O outro ponto é quando o Senhor nos direciona. Ele fala para nós irmos e fazermos tal coisa. E nós começamos aquilo. E várias pessoas, não, não é dessa forma, você devia fazer assim, devia fazer assado. E começa pitaco, começa a palavra de desmotivação, começa palavras para nos tirar do centro da vontade, nos tirar do propósito. Aí a gente também tem que ter firmeza. Firmeza para começar e para terminar. Finalizar as coisas que o Senhor propõe para as nossas vidas, porque é na finalização de processos é que a bênção acontece. É onde nós crescemos espiritualmente, é onde nós temos experiência com Deus, é onde as promessas se cumprem na nossa vida, onde nossa própria vida é transformada pela atuação do Senhor, né, no nosso interior, nos modificando, nos transformando, nos fazendo crescer e alcançar a maturidade. Então, tudo isso vai trazer bênção. Mas quando nós paramos o caminho na metade, quando nós desistimos, quando nós pegamos caminhos contrários, acabamos ali nos desviando do caminho, nos desviando do mal, nos desviando, né, do propósito do Senhor para as nossas vidas e aquilo acaba trazendo uma consequência que nós não vivemos as promessas de Deus e não vivemos o melhor que Ele tem preparado para nós. Então, essas duas coisas nós devemos ter, né, para a nossa prática do dia a dia. É aprender a dizer não para as circunstâncias que elas são meio nebulosas, que elas são fora do contexto e fora daquilo que o Senhor tem como plano de Deus para nós, e fora também, né, aquilo que nós estamos caminhando, tendo perseverança, buscando realmente concluir as coisas que o Senhor nos propôs, e de repente começa palavras de desmotivação, começa os atalhos, começa a encher de um monte de coisas que não têm propósito, mas acabam, né, nos enchendo de atividades e ali também acaba nos prejudicando. Então a gente tem que saber falar não e aprender a perseverar nos caminhos que o Senhor propõe para as nossas vidas, porque aí fazendo dessa forma a gente vai realmente viver, primeiramente, o melhor que Deus tem preparado para nós e não vamos nos colocar em confusão, não vamos nos colocar em situações que vão ter consequências desastrosas aí, talvez por anos e talvez até mesmo por toda a nossa vida. Amém? Bom, então essa foi a nossa palavra para hoje. Espero que seja bênção aí, para que você possa meditar e que no nome de Jesus você possa viver sempre o plano de Deus, o processo de Deus, o propósito de Deus sobre a sua vida, que te faça crescer, tanto na graça quanto no conhecimento, e te faça viver aí a vida abundante que Deus tem prometido para ti. Amém? Deus abençoe, fica na paz, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.